Bom, graças a Deus nós estamos aqui iniciando mais uma matéria que é a introdução à cultura judaica. E nós vamos iniciar aqui, tá bem? Explicando o quadro que nós temos aqui perto de nós. 5 fases do também chamado judaísmo. Judaísmo é um nome genérico para nós estudarmos a cultura judaica. Genérico porque ele vai agrupar tudo o que diz respeito tanto à cultura bíblica, quanto à cultura teológica, quanto à cultura religiosa, mística, social, política e econômica do chamado povo judeu. Por isso, quando a gente está estudando o judaísmo ou introdução à cultura judaica, nós temos que estudar também história de Israel, tanto história do Israel antigo quanto o Israel contemporâneo. Do nosso interesse é toda a cultura judaica. Embora que a gente não vai dar muitas ênfases aqui aos termos hebraicos que eles costumam usar, vez por outra a gente vai citar alguma coisa, tá bem? Lembrando que nós estamos no último ano do nosso curso bacharel. Os irmãos já passaram por tudo isso aqui, agora é uma matéria específica. Vamos dividir o nosso estudo em 5 fases, bem? 5 fases. A primeira dela, que vai de Adão até Abraão. O judaísmo estuda de Adão até Abraão como sendo judaísmo também, mas de Adão a Abraão você não tem judeus. Adão não era judeu, Enoque não era judeu, Abel não era judeu, Noé não era judeu, Abraão também não era judeu, Moisés não era judeu. Por quê? Porque os judeus eles vão surgir como distintivo do povo de Israel só depois do cativeiro babilônico. Aí o nome judeus vai ser aplicado a todo o povo de Israel, também de forma genérica. Isso aqui tem que ficar bem pontuado. Se caísse lá uma questão: Adão era judeu? Não. Abraão era judeu? Não. Moisés era judeu? Também não. Quem que é judeu? A partir de Davi. A partir de Davi, você vai ter uma distinção maior, um distintivo no peito do povo de Israel, porque Davi é da tribo de Judá. E a tribo de Judá ganha a hegemonia a partir do reinado de Davi. O que você pode usar como designativo de Adão até Abraão, a gente usa aqui noético. Quem são os noéticos? Os noéticos são aqueles que são os filhos de Noé. Só que o Adão está antes. Então como que ele vai ser noético? É porque os judeus costumam dizer que aquele que não é israelita ou não é judeu é noético. Por exemplo, os goíms. Quem é o goim? As ações. O goim são os gentios. Tudo bem? Então todos os gentios são agrupados também com o nome genérico goim ou goim. Bem? Eu sou um goi, você é um goi, todos nós que não somos judeus, que não temos o sangue de Abraão, não passamos pelo ritual da circuncisão, não somos guardiães da Torá nem da Mishnah, da lei escrita e da lei oral. Todos nós somos goins. Só que esses goins, eles vão falar que tem um goim que é da linha piedosa de Noé. Por isso também se usa o nome de fé noética. Fé noética também é uma fé salvífica, tá bem? Também é possível ser salvo pela fé de Noé, mesmo não sendo um judeu, mesmo não tendo passado para a aliança de Abraão. Todos os goíns que tiverem a mesma piedade que Noé, a mesma fé que Noé, quer dizer, a fé num Deus único, no Deus que foi revelado de Abel, a Enoque, a linhagem piedosa de Sete, todos esses aí, não importa qual seja a sua nacionalidade, se tiver o mesmo princípio de fé que Noé, é um noético. Nesse caso, o judaísmo ele vai trabalhar a salvação dos gentios. Como se dá a salvação dos gentios? Aí eles vão falar: dá-se a salvação dos gentios se eles entrarem para a aliança que Deus fez com Noé. Quando Noé desceu da arca, Deus entregou o governo da terra na mão de Noé e disse: a partir de agora
você vai estabelecer o governo humano. Você vai requerer o sangue da mão do homem se o homem derramar o sangue. Todo o sangue será requerido. E vai entrar na aliança do Noé. Coloco o meu arco nas nuvens. Todas as vezes que eu mandar uma chuva, coloco o meu arco para me lembrar da aliança que eu tenho com toda a humanidade e que o pessoal não vai ser mais destruído. Agora, o judaísmo ele vai dizer o seguinte, que esta salvação ela não pode ser contaminada pela idolatria. Quer dizer que se o goim se entrega à idolatria, à adoração aos outros deuses, ele sai da aliança de Noé. Sai. Para pertencer à aliança de Noé, precisa ser um monoteísta, crer em um único Deus. Aí entra na aliança de Noé. Depois a gente vai para a segunda fase, que é de Abraão até o Moisés. E vai surgir o abraamismo ou abraamismo, tá bem? Ainda não é judaísmo. Só que o nome genérico continua sendo, porque quem estuda e quem trata dessa questão é o judaísmo. Aí vai surgir o abraamismo, que é uma outra aliança. Surge-se uma nova aliança com Abraão especificamente, só que Abraão também não é judeu. Abraão ele é hebreu. Então, ó, Abraão ele é hebreu. Começa-se a discussão. Da onde que vem a etimologia? Hebreu por quê? Aí existem duas explicações. A primeiro ele é chamado de hebreu porque vem de uma palavra antiga do sumério, tá bem? Que são os Rabiru. O que é um Rabiru? Rabiru é aquele que atravessa o rio. Então, o que acontece? Eles viviam na Mesopotâmia, tá bem? Viviam na Mesopotâmia. Aqui é a Mesopotâmia. Aqui está o Mar Grande, que é chamado Mar Grande na Antiguidade. Aqui está o rio Eufrates. Essa região aqui é chamada de Caldeia. Sendo chamada de Caldeia, disse o Senhor a Abraão, quando ele habitava em Ur dos caldeus: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E o que fez o Abraão? Abraão pegou e fez a peregrinação dele. Saiu de Ur, veio para Harã. Esse lugar aqui é Harã, ainda na Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, no meio dos dois rios. Meso está no meio, Potâmia, Pótamis, Potamos, rio. Então no meio dos dois rios. Esse aqui é o Tigre. Aqui é o Tigre, aqui é o Eufrates. Ur, Abraão sai de Ur, vai até Harã. Chegando em Harã, o pai dele morre, sai de Harã e vem para Canaã. Atravessou o rio, tá vendo? Nome genérico para aqueles que atravessavam os rios, os nômades, chamados nômades, é o Rabiru, aqueles que atravessam o rio. De Rabiru vieram os hebreus, era um clã de nômades, bem? Pastores beduínos, mercadores, transeuntes, comerciantes, que iam e voltavam atravessando o Eufrates. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, ele vem de Éber, tá? Éber. Quem é o Éber? Éber é um dos descendentes de Sem. Então você vai ter Sem aqui. Sem, um dos seus descendentes chama-se Éber. Aí vem os Bnei Éber, filhos de Éber. Entre esses filhos de Éber vai ter o Arfaxade, vai ter o Peleg. O Peleg é um dos filhos que diz o seguinte: nos dias deles fez-se a divisão das terras. Nos dias de Peleg houve uma confusão de línguas e os povos se dispersaram da Babilônia para o restante do mundo. Nós estudamos isso aí quando estávamos lá em ciência e religião. Expliquei isso aí para vocês. Aí, se vocês quiserem retomar, tem uma playlist lá sobre os filhos de Éber. Então, os filhos de Éber, entre esses filhos de Éber, que são semitas, Sem, Éber,
Aí vem o senhor Abraão. Abraão também é semita, por isso ele é chamado de hebreu. Hebreu vem de Heber. Todos os filhos de Heber são hebreus, com destaque para o Abraão. Por que com destaque para ele? Porque disse o Senhor a Abraão: deixa a casa do teu pai e a tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Aproximadamente 1.100 quilômetros de viagem, aproximadamente 1.100 quilômetros de viagem, com a caravana cerca de 3 a 4 meses de peregrinação. É quando eles chegam aqui em Canaã, vai se instalando até que ele vai para o Egito, depois ele volta para Canaã. E ele é reconhecido como sendo do clã de Heber. Abraão, o hebreu, ainda não é judeu. Não estamos falando de judaísmo, mas já estamos falando de abraamismo. Qual que é o ponto que liga no noetismo com o abraamismo? O ponto é a fé em um único Deus. Esse é o ponto que liga. Você tem que ligar os pontos. Quem é que está dentro da fé de Abraão? Aquele que crê que existe um único Deus. Quem está dentro da fé de Noé? Aquele que crê que existe um único Deus. Mas dentro da teologia, a fé de Abraão tanto pode ser monoteísta, só um Deus existe, como também pode ser enoteísta, com H. Tá bem, ó? Enoteísmo. Qual é a diferença para monoteísmo e enoteísmo? Eu dei essa matéria aqui no início do curso bacharel, quando a gente estava estudando lá em Introdução à Teologia. Eu estava falando sobre o animismo, fetichismo, politeísmo, teísmo, deísmo, panenteísmo, panteísmo, e eu também falei do enoteísmo. Aí vocês devem retomar essa matéria, que foi inclusive gravada, está disponível para vocês nas playlists sobre Introdução à Teologia. Enoteísmo. Qual a diferença entre monoteísmo e enoteísmo? Monoteísmo é a fé na existência de um só Deus. Mono, um, teísmo, Deus. Enoteísmo é a fé na existência de um Deus acima de todos os deuses. Não se nega a existência de outros deuses, mas se afirma que tem um que é superior a todos. Isso aqui chama-se enoteísmo. Monoteísmo tem um só. Enoteísmo, existe um panteão, só que esse panteão fica numa escala abaixo, são auxiliares de escalas. Existe um que está acima de todos. Por isso se trabalha a possibilidade teológica também, que é difícil você radicalizar, mas a possibilidade teológica de que Abraão era um enoteísta. Ele não descartava a existência de outros deuses, porque a teologia dele é uma teologia rudimentar, de rudimentos, de princípio da fé. Inclusive ele é chamado o pai da fé. Ele não tem uma teologia elaborada, embora tenha tido muitas experiências com Elohim, que é o nome preferido dele. Ele usa o nome para Deus. Abraão chama Deus de Elohim, ou El Elyon, tá? El Elyon, nome preferido pelo qual o patriarca Abraão chama Deus. Ele é o El Elyon, Deus Altíssimo. Deus Altíssimo, com a ideia de que ele é que está no topo da pirâmide, no alto dos altos, do mais altos. El Elyon, que é o mesmo Deus do Melquisedeque. Anotem aí que a gente vai falar um pouco sobre Melquisedeque. Por quê? Melquisedeque e Abraão são contemporâneos, vivem na mesma época. O Melquisedeque só pode ser um dos descendentes de Noé. Qual que é a fé de Melquisedeque? A fé de Melquisedeque é a fé de Noé. Portanto, Melquisedeque ele é um goim também. Melquisedeque ele também é um noético, tem a fé de Noé. Ele é um pós-diluviano, não é um pré-diluviano. Ninguém sobreviveu ao dilúvio, exceto Noé. Essa é a fé bíblica, é o que diz a Bíblia. Que toda a terra foi tomada pelo dilúvio, só Noé e sua família foi salvo. Surge o Melquisedeque. Melquisedeque, ele é da fé de Noé.
mas ele é sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, e é pelo nome de El Elyon que ele abençoa Abraão. Aí o autor aos Hebreus diz: sem dúvida alguma, o menor é abençoado pelo maior. Nesse caso, Melquisedeque, que é da fé noética, abençoa Abraão, que é da fé abraâmica. Estamos dentro do judaísmo. Isso aqui dá para você fazer argumentos à vontade, em pregação, em estudo e até em evangelização. Se o maior abençoa o menor, se Melquisedeque está dentro da fé de Noé, Noé abençoa Abraão. Que é uma aliança dentro da outra, não é uma aliança sem a outra, é uma aliança dentro da outra. Uma aliança que Deus fez com Abraão está dentro da aliança que Deus fez com Noé. Com Noé a aliança é universal. Com Abraão a aliança vai ser com o indivíduo, com a raça, com os descendentes de Abraão. Você tem uma aliança dentro da outra. Pode até fazer o desenho que a gente costuma fazer. Bem, ó, uma aliança dentro da outra aliança. A aliança de Abraão está dentro da aliança de Noé. Estão acompanhando? Ainda não chegamos no judaísmo que a gente quer chegar. Nós queremos chegar no judaísmo a partir de Ezequiel. É nesse que nós queremos chegar. Mas na introdução já dá para a gente saber o seguinte, que o judaísmo é uma cultura, ou a cultura judaica, ela é voltada para o relacionamento com Deus, o conhecimento de Deus, o serviço para Deus. Não dá para você estudar a cultura judaica sem estudar a religião judaica. E os primórdios da religião judaica que nascem com a fé monoteísta. Mas a fé monoteísta pode ter sido enoteísta. Primeiro Abraão acreditou no El Elyon, no Deus Altíssimo, no Deus que está acima de todos os deuses. Isso é um ponto de vista teológico, tá bem? Depois, o que acontece? O Abraão aceita, permanece na aliança com El Elyon, é abençoado pelo Melquisedeque, e a gente pergunta, qual que é a nacionalidade do Melquisedeque? Melquisedeque, ele é cananeu, tá bom? Ele é um cananeu, está dentro dos termos de Canaã. Abraão não foi abençoado no Egito, Abraão não foi abençoado na Mesopotâmia. Foi depois da guerra que ele teve, dos 4 reis contra os 5 reis, e aí os reis perderam. Abraão foi lá, montou um exército de 318 soldados e venceu uma guerra mundial contra os reis que invadiram Canaã. Abraão volta da guerra mundial. Quando ele volta, ele é abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque é um cananeu. Não só Melquisedeque ele é cananeu, como diz que ele é chamado de rei de Salém. Isso aqui é importantíssimo no estudo sobre o judaísmo. Salém, porque Salém já é uma cidade dos tempos de Abraão. Já existia uma cidade chamada Salém, que ela era antes uma cidade que era a cidade dos Jebuseus. Os Jebuseus, sabemos, são descendentes de Cã, ou Cush, né? Teve um filho chamado Canaã, e desse filho Canaã, aí vieram os cananeus, entre eles os heveus, gigazeus, jebuseus, ferezeus. Então terminou com Eus aqui, ó, Eus. Você sabe que são descendentes de Cão, que teve um filho chamado Canaã. Os descendentes de Cão ocuparam essa área aqui da Palestina. Outro nome que tem que ser estudado também junto com o judaísmo. Palestina, da onde vem a palavra Palestina. A palavra Palestina é Palestina, bem? Ou Filístia. Palestina, Filistina, terra dos filisteus. Ó, Filístia ou Filistina. Então você vai gravando aí, vai colocando na sua cabeça. Tudo que a gente está falando aqui é porque faz parte da cultura judaica
Toda ela vai ser desenvolvida nessa terra aqui, porque é a terra da promessa, promessa feita ao Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Chegando em Canaã, ele andou aqui em Canaã, e Deus disse a ele: tenho dado a ti todo lugar onde pisou a planta do teu pé, que inclui do rio Eufrates até o rio Nilo, do Eufrates, Ur, onde ele morava, até o rio Nilo, onde ele foi peregrinar um tempo lá. Toda essa parte aqui foi dada como terra da promessa para Abraão, que vai fazer parte da chamada Terra Santa. Terra Santa tem tudo a ver com o judaísmo, só que isso aí vai ter que ter um desenvolvimento histórico. Esse negócio aqui é uma apropriação histórica, mas também é espiritual. Para o judaísmo é o seguinte: não existe matéria morta, não existe. No judaísmo, a matéria ela tem vida, tudo tem vida, por isso a terra é santa. A terra é santa por causa que o pacto que Deus fez é o pacto santo. Fez pacto com Noé, é um pacto santo. Fez o pacto com Abraão, pacto santo. Deus fez pacto com o pé do Abraão. Onde você colocou o pé, Abraão? Meu pé saiu de Ur e pisou no Egito. Pois bem, onde pisou a planta do teu pé é a terra santa, é a terra sagrada. Tenho dado a ti por possessão perpétua. Você vai possuir todos os termos aonde pisar a sandália dos teus pés. Tudo aqui é espiritual, não tem nada de matéria morta, não tem. O judaísmo é uma crença que ela mexe muito com o nosso misticismo, muito mesmo. Ela é cheia de esoterismos, misticismos, religiosidade. Tudo tem vida, tudo tem. O Abraão recebe a promessa, está pisando em Canaã. Havia uma maldição que Noé tinha lançado sobre Canaã. Quem fez o pecado? Quem fez o pecado foi o cão. Mas o Noé lançou a maldição sobre Canaã. Maldito seja Canaã por sua causa, e ele vai ser o servo dos seus irmãos. Quer dizer, que tem uma terra que ela saiu das mãos de Canaã e passou para as mãos dos semitas, de Sem, isso por maldição. Deus está observando a palavra do profeta. O profeta ele tem um vocabulário que ele é tocado pelo divino. Deus toca no lábio do profeta. O lábio do profeta é um lábio oracular, solta oráculos. O homem fala em oráculos, em profecia, tá? Em enigmas inclusive. Então Noé soltou uma maldição sobre Canaã. Agora Abraão está pisando na terra de Canaã. Chega em Canaã e encontra um rei sacerdote chamado Melquisedeque, o rei justo, o rei que estabelece a inocência, tá? A inocência. Ele é um rei inocente, um rei justo, um rei de justiça. Melquisedeque, rei de Salém. Salém é uma cidade cananita, é a cidade dos jebuseus. Pois pela lógica, tá? Melquisedeque era um jebuseu. Melquisedeque é um cananeu. Melquisedeque é um jebuseu. Só que ele é um jebuseu justo. A cidade dele é uma cidade de justiça. Ele fazia justiça ali. Está surgindo a raiz para o judaísmo. Por que a raiz para o judaísmo? Porque eles falam muito do Sedak, Sedak, ou Sedaquim. Falam muito que o justo, ele é judeu, não importa qual seja a sua nacionalidade. Se você é um goim, mesmo sendo um goim, um gentil ou um goi, depende da pronúncia, mesmo sendo um gentil, se você praticar as obras de justiça que estão escritas na Torá, você entra na terra, na justiça dos Sidaquim, do justo. Sidaquim são os justos. Sedak é a justiça. Então Sedak é o atributo. O Sidaquim é o que pratica a justiça. Então eu sou brasileiro, não sou judeu, mas eu pratico as obras de justiça. Eu sou um Sidaquim. Quanto mais eu conhecer a Sedak, a justiça,
mais daquim eu serei, mais praticante da justiça eu serei. Portanto, aí você está entrando diretamente no solo do judaísmo. O solo do judaísmo é o seguinte: a lei de Deus é justa, o caminho de Deus é justo, é um caminho de justiça. Em que sentido? Você vai ser inocente diante de Deus. Todos os dias Deus vai julgar o mundo. Deus não julgará o mundo amanhã. Para eles têm um calendário. Qual que é o calendário do judeu? Aqui é o calendário nosso, tá bem? Nosso calendário é linear, é uma linha, ó. Ontem, amanhã, hoje. Esse aqui é o calendário nosso, linear. O do judeu é assim, ó. Inicia-se o dia ao anoitecer, passa-se o ciclo das 12 horas, chega aqui 12 horas, depois vem o outro ciclo. Quando chega às 18 horas, fechou. Fechou. Aí o que faz Deus? Deus faz o julgamento do dia. A ideia do juízo final é uma coisa que só vai vir só no judaísmo, chamado judaísmo posterior. Juízo final. Todos os dias Deus faz o ajuste de contas. Todos os dias. Deus não deixa uma conta para amanhã. Fecha. 18 horas, fechado para balanço. Coincidindo com o horário que o templo vai fechar as portas também. O templo fecha as portas 18 horas, no pôr do sol. Vai iniciar um novo dia. Nesse período da noite, que para nós é noite, o que está acontecendo? Deus está fazendo o juízo, o julgamento da humanidade. Deus está fechando a conta. Não vai deixar nada pendente para o outro dia. Aí Ele vai decidir quem é que vai levantar no outro dia. A alma vai retornar, porque eles acreditam que você dorme, a sua alma sai. Então você dorme, sua alma sai, corpo fica em repouso, dormindo, e a alma vai para o tribunal. Justiça. É justo diante de Deus Ele te dar mais um dia de vida, ou é justo que Deus encerre a sua conta? Quantas horas do próximo dia Deus vai acrescentar para você encerrar a sua conta? Você se arrependeu nesse dia? Você fez menção das orações, que são rezas para Ele? Reza. O que é uma oração para o judeu? Oração são palavras prescritas. Você não pode chegar diante de Deus e falar o que você quer. Você tem que falar aquilo que os sábios te ensinam, aquilo que a Torá permite você falar. Não é para você sair falando. Por isso você vai fazer rezas diante de Deus, decoradas mesmo. Recitar as rezas, literalmente. Então você soltar palavras, sabe, soltar palavras, sabe, diante de Deus, você tem que ter sido já um tzedak mesmo. Tem que ser um justo. Um justo pode fazer a oração diante de Deus além daquilo que está prescrito. Do contrário, reza só aquilo que está escrito anteriormente. Ainda estamos no período abraâmico. Porque a raiz dessa teologia de justiça, essa concepção de justiça, a raiz está justamente ali no Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, que vai se transformar na Jerusalém conquistada pelo Davi, que vai se transformar na Jerusalém que ela é glorificada ou gloriada pelo Salomão, ampliada em magnificência, que é a Jerusalém hoje disputada pelos muçulmanos e pelos judeus, a cidade da paz, que o Cristo disse: não julgue por Jerusalém, é a cidade do grande Deus, ou do grande rei. Vou fazer uma pausa para vocês fazerem suas perguntas, tá bem? Porque depois a gente já vai do abraamismo para o mosaísmo.